Olá pessoal, eu sou Elisa Kanami Yamaki, estou aqui através da Lei Aldir Blanc de auxílio emergencial aos trabalhadores culturais. Este evento é realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Venceslau Braz, aqui do estado do Paraná. A minha proposta de trabalho com vocês vai ser falar e vivenciar um pouco de mangá. Aos próximos vídeos, nós vamos aprender sobre como desenhar, como trabalhar o seu personagem, né? Eu vou passar as proporções e nós vamos fazer assim, desde o princípio, uma coisa mais simples, até uma colorização, né? Uma arte final mais simples. Mas, antes de todas as outras aulas, as outras etapas, eu preciso falar para vocês sobre o que é o mangá, né? E um pouquinho sobre mim. Vocês precisam conhecer. Então, o que é o mangá? As pessoas perguntam para mim o que é o mangá. O mangá, na verdade, essa palavra, hoje no Japão atual, significa todos os trabalhos que envolvem ilustração, animação e a própria história em quadrinho, né? Que na verdade chama mangá. Então, na verdade, é um termo genérico que abrange todos os trabalhos artísticos desta linha de animação, de mangá, né? De ilustrações. Mas esta palavra, na verdade, ela surgiu há muitas eras atrás, lá por 1849, quando um artista chamado Katsushita Hokusai nomeou os trabalhos de ukiyo-e dele, né, como Hokusai Mangá. Esse trabalho dele, essa obra, consiste em 15 obras, né, que tratavam do dia a dia daquela época que ele vivia. Mais tarde surgiram vários artistas, né? Vários outros artistas, várias outras influências europeias, né? E cada um deles começou a chamar o seu trabalho de mangá. Mas o mangá atual, o mangá moderno que nós conhecemos hoje, esse mangá, como uma forma de narrativa e estilo que existe hoje, surgiu a partir de um artista chamado Osamu Tezuka, ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão sofreu várias guerras, né? O mundo inteiro sofreu, na verdade, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, não tinha muito recurso de entretenimento. Então, foi aí que o mangá ele ganhou importância, porque era a única forma de entretenimento para a população, né? Então, através do mangá, eles podiam dar um pouquinho de alegria, passar um pouco de educação, um pouco de conhecimento. E foi uma época muito drástica para o povo japonês. Meu pai, por exemplo, ele viveu essa época, né? Ele tinha 5 anos quando a guerra estava chegando ao fim. E ele, até hoje, ele lembra dos aviões americanos passando por cima da cabeça dele e bombardeando mais adiante, lá um pouco mais longe, né? Então isso é uma coisa que marcou muito. E nessa época, né, naquele Japão acabado, tudo, surge Osamu Tezuka, com o trabalho dele diferente, uma narrativa totalmente diferente do que existia no mundo até então. Como que eram os quadrinhos nessa época? Eles eram estáticos, né? Eram quadrinhos, um quadrinho atrás do outro, mas a ação, ela era uma ação estática, era um desenho parado, né? Ele tinha lá a historinha, mas era só daquele jeito, né? E a partir da publicação de uma obra chamada Shin Takarajima, que é a Nova Ilha do Tesouro, em 1947, onde Tezuka Osamu trabalhou uma narrativa diferente. Então, a partir daí, o mangá surgiu com essa narrativa que existe até hoje. O que ele fez? Na época, o Japão recebeu vários filmes, né? Cinema também, de fora, né? Então, ele viu
assistiu esses filmes, né? Então, ele teve a ideia de passar para o mangá essa visão cinematográfica, essa narrativa mais fluida, certo? Então, é fazer um quadro a quadro, onde ele trabalhava aquele momento, trabalhava aquele espaço de tempo. Então, isso deu uma visão totalmente diferente. Ao mesmo tempo que esse trabalho se expandiu, né? Porque é totalmente diferente um trabalho desse. Ele também criou a animação japonesa. Ele criou o Astro Boy, que foi o primeiro desenho animado exportado do Japão. Isso aconteceu em 1961. Mas como falar do mangá sem falar de Osamu Tezuka? Então vamos lá. Osamu Tezuka, ele nasceu em 1928, na cidade de Osaka. E desde pequeno ele acompanhava a mãe dele, que ia lá para Takarazuka, uma outra cidade, né? Assistir o teatro Takarazuka. Nesse teatro era um musical onde as atrizes, né, faziam papéis tanto masculino quanto femininos. E elas faziam aquelas pinturas, lógico, a maquiagem, né, nos olhos, tudo. E aquilo impressionou muito o Osamu Tezuka, porque ele via que os olhos era coisa assim muito expressiva, né? Passava alegria, tristeza, indiferença, e aquilo impressionou aquele menininho pequeno que ia com a mãe. E durante a sua trajetória de vida, ele desenhou muito, né? Ele gostava muito, assim, trabalhava ele fez muitos quadrinhos em jornais, né? Muitas tirinhas de jornais, foi onde ele desenvolveu muito mais. Na época da faculdade também, ele fez vários trabalhos, né? Começou as publicações na época da faculdade. E por incrível que pareça, a formação dele é de médico. Ele estudou na Universidade de Osaka e ele formou em medicina, fez mestrado e doutorado, para mais tarde ele escolher o caminho do mangá. Então, imagina se ele não tivesse escolhido esse caminho, que tipo de narrativa nós teríamos hoje, né? Seria um mundo totalmente diferente. E a partir daí ele começou a publicar e criou a animação, criou o estúdio dele, né? E aí o trabalho dele se expandiu para o mundo todo. Ele ganhou muitos prêmios, muitos prêmios. Não vou ficar falando dos prêmios também. E até a admiração do Papa João Paulo II, né? Porque os trabalhos dele eram muito humanistas, né? Ele respeitava muito a vida, respeitava muito a natureza. Então, todo o trabalho dele passava alguma mensagem nesse estilo. E ele esteve no Brasil em 1984, a convite do Maurício de Souza, que é um grande artista também, um grande quadrinista brasileiro, o criador da Turma da Mônica. Ele esteve aqui no Brasil, a convite. Ele passou lá no MASP, Museu de Arte de São Paulo, né? Maurício de Souza e Tezuka Osamu fizeram intercâmbio na época e até hoje existe essa parceria entre os dois estúdios, certo? Foi criado naquela época e até hoje existe essa parceria. Aliás, é a única parceria que existe no mundo desse tipo, um estúdio, né, tendo parceria com o outro e ambos trocando informações, trocando mangás, trocando desenhos, né, participando um do outro. O mestre, infelizmente, ele faleceu em 1989 de câncer, né? Apesar da luta toda, ele morreu em 1989, aos 60 anos de idade. Então ele morreu muito cedo. Mas ele deixou um monte de obras, né? Um monte de trabalho magníficos, premiados, e um monte de mangás e animações que até hoje existem, são muito apreciados no mundo inteiro. Lógico que ele tem uma legião de fãs muito grande. Bom, falei um pouco dele, agora eu vou falar de mim. Eu tive que falar dele primeiro para vocês poderem entender a mim. Eu nasci em Guarulhos, né?
cresci na cidade de Guarulhos, quando era muito pequenininha, ainda muito pequena, nem tinha ido para a escola ainda, né? Eu assistia a Princesa Safiri, do mestre Osamu Tezuka. E ela passava na TV naquela época, dublado, mas um ou outro episódio ou abertura não era dublado. Então, aí que eu entendia, né? Porque meus pais são imigrantes e eu não entendia muito português, porque eles falavam só japonês, eu não tinha nem ido para a escola brasileira, né? Para a escola portuguesa. E eu não entendia muito, mas eu entendia a história, eu não sei porquê. Eu entendia o que se passava lá. E quando eu vi a Princesa Safiri, eu me apaixonei. Então eu comecei a imitar os traços, né, dela através da TV. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, meu pai, ele trabalhava numa indústria grande, né? Ele foi para o Japão a trabalho e ele perguntou para mim o que eu queria que ele trouxesse para mim. Eu falei para ele: pai, eu quero os mangás da Safiri, né? Lógico. Eu assistia lá na TV, eu queria o mangá. Então ele foi. Aí ele voltou e ele me trouxe os mangás. E ele me falou: olha a história. Ele falou assim: Elisa não, Rie, meu nome japonês é Rie. Rie-chan, eu fui lá, procurei e eu não achei mangá. E me disseram que como era um mangá, né, porque no Japão, como todo lugar, a fila anda, né? Então, como era um mangá que já tinha sido publicado há algum tempo atrás, afinal, a Safiri foi publicada em 1953, 54. É lógico, né? O ano era que ano que a gente estava, né? Então, ele falou assim, não existia nas bancas, né, nas livrarias. E ele estava andando no centro de Tóquio. Lógico que ele foi trabalho, estava lá andando. E ele encontrou um amigo de infância no centro, na mesma praça onde ele estava andando. E os dois começaram a conversar. E ele perguntou para o amigo: olha, você não sabe onde tem os livros do mestre Osamu Tezuka, A Princesa e o Cavaleiro, que a minha filha quer? Ele falou: não, esses livros não existem mais. Infelizmente, você vai ter que encomendar. Ah, mas eu não moro mais aqui no Japão, né? Ele falou: se você encomenda, demora de 3 a 6 meses para ficar pronto. Isso naquela época. Eu não sei hoje, né? E por incrível que pareça, esse amigo dele estava carregando embaixo do braço um pacote com os 3 livros, porque a filha dele gostava dessa filha. E ele tinha encomendado alguns meses atrás, e naquele dia os livros ficaram prontos. Então, ele foi lá buscar e encontrou sem querer o meu pai ali, andando e procurando. Então, ele passou os livros da filha dele para o meu pai, deu para o meu pai trazer para o Brasil, né? E ele foi, e meu pai trouxe para mim os 3 livros da Princesa Safiri. Meu Deus, aquilo foi assim uma maravilha. Falei: nossa, eu vou poder estudar a Safiri, os traços dele aqui, desenhar ela aqui, não preciso mais ficar olhando para a TV. Lógico que eu assistia os desenhos da TV, mas eu tinha a Safiri em papel, né? Em livros. Então eu comecei a imitar os traços dela. Então eu comecei a fazer assim, história em quadrinho da Safiri com outros personagens de outros desenhistas, né? Ou de programas que eu gostava, né? Programas infantis, lógico. Então, por exemplo, um que vocês conhecem, não vou falar os outros porque vocês não vão conhecer. Eu fazia a Safiri com o Zorro. A aventura, eu desenhava ela com o Zorro. Os dois fazendo aventura, sabe? Então os dois lutando contra os malvados. Eu fazia história em quadrinho assim. Só que, é lógico, antigamente não tinha cadernos assim, sem pauta. Eu queria em forma de cadernos, sem pauta. Caderno pequenininho. Mas não existia isso. Como se fosse um gibi, né? Então eu desenhava com pauta mesmo.
e com caneta. Ia com caneta esferográfica azul, vermelha, o que eu tinha na mão. O meu negócio era desenhar, criar, fazer a história em quadrinho, sabe? E eu fazia isso direto. Aí, nesse meio tempo, meu pai mudou de uma empresa para outra, foi para uma multinacional americana, né? Muito boa, por sinal, ele aposentou nessa multinacional depois e viajou o mundo inteiro, né? Meu pai. Então, a gente mudou de Guarulhos para a cidade de Araraquara, que é uma cidade maravilhosa também. Eu adoro muito Araraquara. E lá em Araraquara, aos 11 anos, eu fiquei pensando assim, bom, 10, 11 anos de idade, eu fazendo aqueles mangá com essa filha. Falei, eu tenho que cortar esse cordão umbilical, né? Eu preciso fazer uns desenhos meus. E eu comecei a fazer desenhos meus, historinha, quadrinho. Os meus desenhos, assim como eu desenhava rápido, e eu queria colocar as ideias, né, no papel, eu não estava muito preocupada com a estética, sabe? Eu fazia lá os personagens, desenhava, era um quadrinho atrás do outro, direto, assim, sabe? Naquele caderno com pauta, com aqueles riscos, né? Maravilhoso. E fazia. Então eu comecei a fazer os meus mangás. Então eu criei um mangá chamado Annie, que é a história de uma menina paraplégica, né? E herdeira de uma herança muito grande, tudo. E no caso dessa menina, os pais foram assassinados, né? E por isso que ela tem esse problema, porque ela sofreu um acidente. E a história, ela tem um namorado que ajuda ela, né, a se safar do assassino. Depois eu criei outras histórias com feitiçaria, com fadas e por aí foi, né? Aí, um dia eu fui ao cinema. Eu não ia muito ao cinema porque eu sou mais velha de 4 irmãos, né? Então os pais seguram um pouco mais em casa, né? Aí quando eu fui ao cinema assistir um filme de ficção científica, eu assisti, esse filme chamava Star Wars. Só que era o 3º episódio, na verdade o 6º, né? O Retorno de Jedi. Eu fui lá assistir, aí minha mente abriu. Falei, gente do céu, olha que beleza. Ficção científica é isso. É nave, é espaço, é estrela, é não sei o quê. Falei, beleza, eu vou fazer história em quadrinho de ficção científica. Então eu comecei a criar várias historinhas. Earth Patrol, Space Wars Hero, Voyager 50, e fui criando várias historinhas. Aí, eis que um dia, minha professora do Nihonga, da escola japonesa, fala para mim, Elisa, você sabia que Osamu Tezuka está vindo para o Brasil? Eu, o quê? Falei, meu Deus, o desenhista da Princesa Safiri. Só que ele vai chegar agora, tal dia. E tinha uma semana para tal dia. E meus pais não tinham falado nada para mim. Aí eu falei, mãe, por que não falou nada? Eu não falei nada porque eu sabia que você queria, ia gostar de ir, né? E como é que a gente vai fazer? Eu falei, não, mas eu vou de ônibus, eu vou de qualquer jeito, não me interessa, ele tá vindo, eu vou. Aí eu era menor, né? Não podia ficar andando sozinha por aí. Aí eu falei pra professora do Nihonga, eu quero mostrar pra ele um mangá meu. Eu vou fazer o mangá e nós vamos traduzir tudo em Nihongo, tudo em japonês, porque eu quero que ele leia. E eu vou levar pra ele ver. Só que eu vou colorir o mangá com lápis de cor, que era o recurso que eu tinha na época, né? Aí ela falou, tá bom. Então eu criei um mangá chamado Anel Mágico, né? E uma personagem, tinha um pássaro grande, bonito, né? Um azulado esverdeado. Eu pintei tudo colorido, imaginei uma semana fazer isso. E ainda eu tinha que ir para a escola brasileira, eu tinha que ir para o inglês, eu tinha que ir para o balé, eu tinha que ir para a escola japonesa, eu tinha um monte de aula, né? Mas não interessa, eu tinha que fazer. Por quê? Iria estar lá naquele final de semana. Ele ainda não tinha chegado no Brasil. Falei, não, vou levar, vou fazer e vou levar. Aí fiz, deu um trabalhão, né? Tanto para mim quanto para a professora, porque ela tentou traduzir e eu tentando escrever, né? Depois o que
o que eu falava em português, os balões em português, eu tinha que fazer tudo em japonês para ele poder ler. Aí eu fui fazendo. A gente, na época, eu desenhei num caderno de desenho, sabe, esses, como os que a gente usa em escola. Pelo menos não tinha pauta, né? Já pensou se ele tivesse tudo riscado? Seria um horror, né? Aí eu desenhei nesse caderno e fui. Meu pai levou, eu, minha mãe, a gente foi, né? Eles deixaram na casa de um amigo deles, lá, que morava no bairro da Liberdade. E aí, ela me levou. Era setembro de 1984. A amiga da minha mãe, né? Ela me levou lá no MASP, Museu de Arte de São Paulo. E aí eu conheci um dos membros da Abrademe, Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustração, o senhor Roberto Kusumoto. Eu conheci ele e ele me convidou. Olha só! Ele me convidou para ir no coquetel, né? Que seria no domingo, naquele domingo, no MASP, com a presença do mestre, com as exibições de cinema, né? De desenhos animados dele, lá no saguão de cinema, né? Do MASP. Ah, eu fiquei assim, maravilhado. Falei, não, agora eu vou. Domingo tava eu lá. Eu e a amiga da minha mãe. Meus pais voltaram para Araraquara. Eu tava lá, entrei na sala lá, todo mundo esperando, ele chegou, ele entrou, sentou lá na frente, né? Eu só vi a boina dele, o símbolo dele é uma boina, né, que ele usa lá. Aí eu assisti os desenhos dele. Ah, mas nem assistia direito, ficava olhando pra ele. Mas eu assisti, passou desenho do Astro Boy, Fênix, né? Eu assisti esses desenhos dele, tudo muito bem feitos, maravilhosos. E lá naquele saguão, quando você sai dessa parte de exibição de filme, tinha vários painéis deles, né? Em várias posições. Eu fui lá, olhei os painéis, né? Só que, gente, tem uma coisa. Na época, não existia celular. Não existia máquina fotográfica assim fácil da gente manusear. Eu era menor. Eu estava em São Paulo, que é uma cidade famosa por assalto, etc, etc, né? Eu pedi pro meu pai uma máquina fotográfica. Falou, não. Ele só tinha aquelas profissionais grandes, assim, da Pentax, né? Falou, não, você não vai levar, porque senão vai que assalta, alguma coisa acontece. Então, não tenho foto com ele. Não. Bom, talvez jornais da época tenham tirado tudo, mas eu mesma não tenho foto com ele. Mas se você falasse pra mim, entre ter foto e ter o autógrafo dele, qual você preferiria? O autógrafo? Sim, este é o autógrafo original que eu peguei, que eu consegui dele. Mas depois eu conto a história desse autógrafo. Eu conheci ele, apertei a mão fofa dele, conversei com ele em japonês. Ele ficou super admirado porque eu falava japonês e ainda tinha ido do interior do estado de São Paulo para São Paulo, capital, ver ele. Araraquara até São Paulo, mais ou menos, depende, né? Do carro, tudo, mais ou menos que 3 horas de viagem, por aí. E eu conversei com ele em japonês, expliquei para ele, mostrei o meu mangá, lógico, né? Eu fui lá para mostrar, né? Tinha que mostrar pra ele. Mostrei meu mangá para ele. Ele olhou, ele falou, comentou algumas coisas, ele ficou super contente, né? Aí eu pedi autógrafo para ele, ele falou assim para mim, não, eu não posso dar autógrafo hoje, porque tem uma sessão só de autógrafos. Uma sessão destinada só para isso, um dia destinado para isso. E aí eu falei para ele que eu admirava a Princesa Safira, que eu gostava demais, né? E a gente conversou um tempo lá. Aí o autógrafo seria dali a 2 dias, no dia 2 de outubro. Então, isso seria no prédio do Bunkyo, né? Prédio da cultura japonesa, que fica lá na Rua Galvão Bueno. Eu fui até lá, né, com a amiga da minha mãe. Só que assim, aquele encontro que eu tive com ele no MASP foi tão emocionante que eu
eu fiquei assim, meio, assim, tão emocionante, né? Que eu fiquei meio fragilizada, tudo. Então minha mãe teve que ir lá me buscar pra gente voltar de ônibus para Araraquara. Eu não ia conseguir pegar o ônibus sozinha, não. Então minha mãe teve que ir lá me buscar. E a minha mãe foi junto comigo, né? Lá nesse prédio, buscar o autógrafo. Não era qualquer um que podia ir lá pegar o autógrafo. Tinha que ir antes, né? Essa amiga da minha mãe foi lá e pegou uma prancha que tinha o carimbo, né? Do próprio Bunkyo. Então apenas aqueles que tivessem essa prancha poderiam pegar o autógrafo dele. E eu tinha uma. Aí, eu e minha mãe, nós fomos pra lá. Eu era a 19ª pessoa. Ele só ia dar 20 autógrafos. 20 autógrafos ele deu mais ou menos em 1 hora de desenho, né? Estavam lá membros da Brademe, minha mãe ficou numa posição maravilhosa. Eu estava na fila, né? Esperando a minha vez. A minha mãe ficou lá, do lado dele, vendo ele desenhar cada autógrafo. Veja a situação. E naquele dia ele desenhou a Princesa Safiri, a Princesa e o Cavaleiro, né? Kimba, o Leão Branco, né? Do outro desenho dele, que são os desenhos que passaram no Brasil. E o Astro Boy. Ele desenhava esses 3 personagens. Ele desenhava assim, alternadamente. E a minha mãe viu todos eles surgirem ali no papel. E eu lá na fila. Aí chegou lá um menino na minha frente e ele desenhou a Princesa Safira. Numa posição ali, sabe? Aí eu pensei com meus botões. Puxa vida. Ele tá intercalando. Ele tá desenhando o que ele quer. Eu não quero outro personagem. Eu quero a Princesa Safiri. Aí ele desenhou tudo, o menino foi embora. Chegou na minha vez, e eu lá, né, pensando. Meu Deus, eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? Aí ele olhou pra minha cara, olhou pro papel, olhou pra minha cara e ele falou assim: qual desenho você quer mesmo? Ah, porque perguntou, né? Eu falei, a Princesa Safiri. Mas eu falei em japonês, Princesa Safiri, por favor. Então ele falou, você gosta dela mesmo. Aí ele começou a desenhar. Começou assim pelo cabelo, depois fez o rosto, depois fez o chapéu, sabe? Ele começou a desenhar ela. E ele falando que, nossa, como eu podia gostar tanto, assim, etc. dela, né? Depois ele pegou e entregou o autógrafo para mim. Eu agradeci, né? E agradeci muito, agradeci. Aí eu e minha mãe fomos embora, porque a gente tinha que pegar o ônibus, né? De São Paulo para Araraquara. E a gente ia pegar naquela noite. Então a gente foi embora. Foi a última vez que eu vi ele. Foi a última vez. Eu pretendia ir ver ele no Japão mais vezes, né? Se eu pudesse ir, né? Mas fazer o quê? E a minha mãe também, ela tem um histórico, sabe? Acho que esse negócio de gostar da Safira é genético. Ela, quando era pequenininha, no Japão, ela morava em Osaka. 4 quarteirões do Osaka-jo, que é o castelo de Osaka. E naquela época, minha mãe, ela ajudava a minha avó, né? Limpar a casa, cuidar dos 2 irmãos, 3 irmãos mais novos. E ela ajudava a minha avó, e a minha avó dava uns trocadinhos para ela. Aí ela juntava os trocadinhos e comprava a revista, que era mensal, onde o mestre Tezuka começou a publicar as primeiras tirinhas da Princesa e o Cavaleiro. A minha mãe, ela se apaixonou também pela história, pela princesa, e ela colecionava, ela colecionou todas as tirinhas, todas. Só que as casas do Japão são feitas de madeira. O que aconteceu? Pegou fogo numa indústria que ficava ali perto. E esse fogo se alastrou pelo quarteirão, né? E numa dessas, a casa da minha mãe pegou fogo. Ela falou que foi à noite, né? E ela só lembrava que a mãe dela acordou ela, minha avó,
colocou o bebê nas costas, pegou um irmão aqui, pegou o outro com a outra mão e ela saiu correndo. Ela até pensou nos quadrinhos, mas não tinha jeito, né? Como é que vai salvar a coleção da Princesa e o Cavaleiro dela? Não tinha condições. E nessa época minha mãe tinha mais ou menos uns 11, 12 anos de idade. Agora você imagina a emoção de uma pessoa que colecionava estar ao lado dele, né? Então a minha mãe teve essa oportunidade também. Até hoje isso é uma boa lembrança para ela também, é uma lembrança muito grande. Ela fala desse autógrafo que eu recebi, né?